Olá, povo de Deus! Estamos estudando a revista de Escola Bíblica Dominical Conquistando as Promessas de Deus. Hoje já estudaremos a aula de número 4. Hoje estudaremos o grande personagem bíblico Abraão. Qual foi o segredo da vida vitoriosa de Abraão? Isaías 51:2 diz: Deus o chamou, Deus o abençoou e Deus o multiplicou. Olharemos para a vida de Abraão e aprenderemos com ele alguns princípios para que nós também possamos ter uma vida vitoriosa na presença do eterno Deus. Portanto, assista esta aula e, é claro, participe com a sua família da Escola Bíblica Dominical. Povo de Deus, estamos estudando a revista Conquistando as Promessas de Deus. Já estudamos na aula de número 1 sobre as promessas, o que são e como conquistá-las. Na aula de número 2 falamos sobre a promessa de Deus para Adão, Eva e, consequentemente, a humanidade. Depois falamos também já na aula de número 3 sobre Noé que decidiu andar com Deus, apesar da dilatação da cultura da maldade, e Deus então fez promessa e cumpriu na vida de Noé. Hoje nós estudaremos um texto clássico, um personagem bíblico muito conhecido, que é exatamente Abraão. Gênesis capítulo 12 fala então sobre esse chamado, esta promessa de Deus para Abraão. No entanto, na primeira aula, a nossa ênfase está exatamente no chamado. Por quê? Porque nós escolhemos como texto áureo Isaías capítulo 51, versículo 2, quando Deus então diz a Israel: olhai para Abraão, vosso pai, para Sara, que vos deu a luz. Aí Deus então diz assim: sendo ele só, eu o chamei, eu o abençoei e eu o multipliquei. Portanto, ao falarmos sobre Abraão, nós escolhemos esse texto bíblico porque é o próprio Deus falando sobre os segredos de uma vida vitoriosa que Abraão teve. Curiosamente, você percebe que Deus é quem está no centro de toda essa bênção que virá sobre a vida de Abraão. A primeira parte da revista começa falando que Abraão recebeu o chamado de Deus. É claro, o próprio texto bíblico diz, o próprio Deus declara isso: eu o chamei. Então, o segredo de uma vida vitoriosa para Abraão está no fato de que Deus o chamou. É interessante a gente perceber que Deus o chamou e o texto ainda afirma que, estando ele só, a nossa lição deixa muito claro que Abraão não tinha nada de especial. Começamos ali destacando que Abraão não tinha nem o próprio Deus. Nós encontramos no texto de Josué, lá no capítulo 24, versículo 2, quando Deus fala sobre a família de Abraão, deixando muito claro que esta família servia a outros deuses. Então é fato que Abraão nem Deus tinha na vida. Outra coisa, quando o texto diz que Abraão estava só, nós aprendemos que Abraão, além de não ter Deus, ele também não tinha descendente. Deus tinha como projeto, como plano, estabelecer uma grande nação. Curiosamente, Deus escolhe um homem que pode ser pai, mas cuja esposa não pode ser mãe. Nós podemos fazer esse mapeamento a partir de Gênesis capítulo 11 e também lá no capítulo 15, quando o próprio Abraão, ele fala com Deus dizendo que o seu servo Eliezer será então o seu sucessor no que tange ali a herança, porque ele não tem um filho. E depois então entra também Ismael, mas para Deus está claro que o filho da promessa viria do ventre de Sara. Portanto, Abraão não tinha Deus, Abraão não tinha herdeiros, e o que mais nós podemos perceber, de acordo com a nossa lição, é que Abraão também não tinha protagonismo. Ele vivia em uma estrutura de clã no qual quem tinha visibilidade era, com toda certeza, o patriarca. Gênesis capítulo 11 fala muito sobre Tera e pouco fala sobre Abraão. Então, é esse homem que vive sem Deus, é esse homem que não tem o herdeiro, é esse homem que não tem protagonismo, que receberá de Deus o chamado. É interessante a gente perceber
que todo projeto de bênção, ele inicia o ciclo a partir do próprio Deus. Isaías 51:2 é o próprio Deus dizendo, eu chamei. Aí está a grande diferença na vida de Abraão. Agora, quando a gente olha para Abraão e percebe que ele não tem nenhuma qualidade que faça com que Deus se interesse por ele, ficamos então imaginando que Deus é esse que se interessa por aqueles que nada têm, por aqueles que nada são. Quando chegamos no Novo Testamento, Paulo também, escrevendo aos Coríntios, a sua primeira carta, ele pontua ali, já no capítulo 1, versículo 26 e 31, que Deus de fato tem interesse por aqueles que nada são, por aqueles que nada têm. Paulo dirá que Deus não escolhe muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres. Paulo é categórico ao afirmar que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, escolheu as coisas vis desse mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele, e aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Portanto, nós entendemos que a vida de Abraão muda porque Deus o chama para um projeto de vida significativa. Meus irmãos, minhas irmãs, aprendamos, portanto, esta lição. É o Deus Todo-Poderoso que decide nos chamar. E quando Deus nos chama, então desencadeia-se todo esse processo de vida relevante, de vida com propósito, de vida significativa. E a partir dali, nós perceberemos então que a vida de Abraão vai entrar em uma outra dimensão, em um outro patamar, que nós estejamos atentos. A nossa revista trará numerosas citações, numerosos exemplos de pessoas que tiveram a sua vida transformadas porque elas passaram por esse primeiro critério, que é o critério de ser chamado por Deus. Vale ainda lembrar que Marcos capítulo 3, versículo 13, está escrito que Jesus chamou para si aqueles que ele quis. Este é o nosso Deus, ele chama para si aquele que ele quer, ainda que este que ele queira nem sempre seja o mais inteligente, o mais capacitado, com melhores recursos, com maiores habilidades. Deus chama, e se Deus chama, a pessoa corresponde de maneira significativa, então ali começa um projeto de vida transformadora, um projeto de vida abençoada e abençoadora. Continue conosco, porque em seguida falaremos sobre a bênção de Deus na vida de Abraão. Vamos então, dando sequência à aula de número 4, falando sobre Abraão. Abraão foi chamado por Deus, Abraão foi abençoado por Deus e Abraão experimentou uma multiplicação miraculosa na sua vida, multiplicação esta que deve ser creditada também ao próprio Deus. Perceba que na primeira parte nós falamos que o ciclo de bênção ou de promessa na vida de Abraão começa pelo fato de ele ser chamado por Deus. Lembrando que o nosso textuário está fundamentado em Isaías capítulo 51, versículo 2. É o próprio Deus quem diz, eu chamei. Mas nós precisamos entender que o nosso Deus, quando chama porque ele tem um propósito, chama para uma finalidade. Perceba que Deus diz, eu chamei e eu o abençoei. Se nós quisermos desfrutar as promessas de Deus para as nossas vidas, se nós quisermos viver a plenitude do projeto de Deus para nós, precisamos entender que o chamado de Deus, ele tem um propósito. Então nós encontramos em Gênesis, lá no capítulo 12, quando o próprio Deus diz, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção ou seja você uma bênção. O que Deus está trabalhando aqui na vida de Abraão, no que tange a bênção, não começa em Gênesis capítulo 12. Alguns irmãos, algumas irmãs até pensam que esse projeto de bênção, ele começa com Abraão. Na verdade, não é assim.
quando nós estudamos a teologia da criação, nós percebemos que lá no capítulo 1 de Gênesis, o próprio Deus já revela o seu caráter abençoador. Alguns eruditos dizem que a palavra hebraica para bênção, barak, aparece mais de 300 vezes no Antigo Testamento. Encontramos em Gênesis capítulo 1, versículo 22, Deus criando e abençoando. Está escrito que Deus os abençoou dizendo, frutificai e multiplicai-vos. Ainda em Gênesis capítulo 1, versículo 28, e Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos. Aí nós encontramos aquela pausa em Gênesis capítulo 3, quando o pecado entra no mundo. Pode até ser que alguém pense que Deus vai mudar o seu caráter de abençoador por causa da entrada do pecado no mundo. É óbvio que não. O pecado não pode mudar o caráter de Deus. Deus continua sendo o Deus abençoador, apesar da entrada do pecado no mundo. É tão verdade que quando você abre a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 5, versículo 2, está escrito, macho e fêmea os criou e os abençoou. Perceba que em Gênesis capítulo 3 temos a entrada do pecado no mundo, mas no capítulo 5 Deus continua abençoando. Bom, capítulo 6 e 7 de Gênesis fala sobre o grande dilúvio, a dilatação da cultura da maldade. Aliás, gostaria de convidar o professor, a professora, o aluno, a aluna, para de novo assistir aquela aula de número 3 sobre Noé. É uma aula muito importante para a compreensão do que vai acontecer no capítulo 12, nesse chamado de Deus para abençoar todas as famílias da terra através de Abraão. Então perceba que em Gênesis capítulo 9, esse mesmo Deus continua abençoando. Está escrito lá em Gênesis, no capítulo 9, versículo 1, e abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Perceba que antes de chegarmos no capítulo 12, Deus já tem feito um projeto de abençoar. Deus já está abençoando vidas. Deus já está abençoando pessoas. Sabe por quê? Porque o projeto de bênção não começa com Abraão e também não para em Abraão. Na verdade, essa ideia de um Deus que abençoa, ela antecede Abraão e ela passa por Abraão e atinge então todas as famílias da terra, conforme é o projeto original do Criador. Nós encontramos, portanto, Abraão sendo chamado por Deus e Abraão sendo abençoado por Deus. Pode até ser que alguém pense, pastor, professor, então seria correto dizer que Abraão não teve nenhuma participação? Ora, não teve participação no que tange ao chamado. Ele não foi um homem de Deus autoproclamado, ele não saiu por si próprio, ele saiu em direção ao projeto de Deus ao ser chamado por Deus. No entanto, Abraão também tem muitas qualidades e a nossa revista, tomando ali como base Hebreus capítulo 11, apresenta algumas atitudes de Abraão que são interessantes. Por exemplo, Deus o chamou. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, vai deixar muito claro que Abraão, recebendo o chamado, obedeceu. Então há sim a parte de Deus, e essa parte é indiscutível, mas há também uma responsabilidade humana para que esta promessa, para que esse projeto de bênção se materialize na vida daqueles que foram chamados. Nós destacaremos na terceira e última parte desta aula as grandes bênçãos de Deus para Abraão e encerraremos falando sobre a multiplicação de Deus na vida do grande patriarca do Antigo de Israel. Continue conosco. Muito bem, professores e professoras, alunos e alunas, já estamos encerrando a aula de número 4, falando sobre Abraão. Qual foi o segredo de Abraão ter uma vida tão abençoada, tão significativa? Ora, nós acreditamos que, de acordo com Isaías capítulo 51, versículo 2, os princípios que fizeram diferença na vida de Abraão foram o fato de ele ter sido chamado por Deus, o fato de ele ter sido abençoado por Deus e o fato de ele ter experimentado a multiplicação de Deus.
Na segunda parte, nós estávamos falando sobre bênção, bênção que Deus destinou a Abraão. Claro, Deus começou a abençoar muito antes de Abraão. Isso já ficou claro na segunda parte da nossa aula. Muitas pessoas olham para a vida de Abraão e dizem: Abraão era um homem rico, com certeza esta era a sua maior bênção. Será? Outros dizem, ora, Abraão se tornou pai de Isaque, consequentemente de uma nação que a história está aí para comprovar a ação miraculosa de Deus na história do próprio Israel. Mas será que essa foi a maior bênção de Abraão? Ter tido um filho? Ter tido um grande nome, se tornar matriz de referência, ser reconhecido pelas 3 maiores religiões do mundo? Será? Eu acredito que a maior bênção de Abraão foi ter compreendido, de acordo com Gênesis capítulo 15, que Deus é o seu escudo. Gênesis capítulo 17, ali Deus diz para Abraão: anda na minha presença e se completo, se perfeito, como você queira. E depois o próprio Deus chamará Abraão de amigo. Então, dependendo da sua perspectiva, você pode dizer que a bênção de Abraão foi a riqueza material. Outros dirão que a maior bênção de Abraão foi ter projeção, visibilidade, ter fama, ter popularidade. No entanto, a nossa revista trabalha com esse critério, que a maior bênção na vida de Abraão foi andar com Deus, foi conhecer a Deus. Muito bem, na terceira e última parte da nossa aula, aí nós falamos sobre a multiplicação de Deus. Ora, quando Deus chamou Abraão, o texto deixa muito claro que Sara, sua esposa, era estéril. Chega um determinado momento que Abraão pensa que o seu herdeiro será o Damasceno Eliezer. O próprio Deus diz que não. Chegamos em Gênesis capítulo 16, então Abraão e Sara tentam, na linguagem popular, dar uma força para Deus no afã de que a promessa se cumprisse. Este é o tema que estudaremos na aula de número 5, falando sobre a importância de Sara também no plano da promessa e esse Deus que transforma pranto em riso. No entanto, no capítulo 16, Abraão tenta resolver o problema pelas suas próprias mãos. Isso também não dará certo. É claro que o Deus que fez a promessa, ele é poderoso para cumprir. Deus chama um homem cuja esposa não pode ter filho e dá a ela a promessa de que através daquele casal uma grande nação se levantará. O próprio Deus diz em Isaías 51, versículo 2, que Abraão é vosso pai e Sara que vos deu a luz. Aí nós percebemos então o quanto que Deus vai agindo na vida de Abraão. Está escrito no próprio texto de Gênesis 17, farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Claro que Abraão podia ser pai, Sara não podia ser mãe, mas o Deus que faz a promessa, ele é suficientemente poderoso para cumprir. Gênesis 17:16 diz que Sara seria mãe de nações. Quando chegamos em Êxodo capítulo 1, versículo 7, está escrito: mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Nós encontramos em Deuteronômio capítulo 1, versículo 10, a afirmação: o Senhor vosso Deus vos tem multiplicado, e eis que já hoje sois multidão como as estrelas dos céus. Perceba, meu irmão, perceba, minha irmã, que o Deus que faz a promessa, ele também é poderoso para cumpri-la. Na aula de número 1, nós falamos que promessa vem ali de um termo promitere, que significa falar antes de fazer, dizer antes de realizar. Curiosamente, o nosso Deus é um Deus que fala, mas ele também tem o poder para realizar, ele também tem o poder para concretizar aquilo que ele falou. Deus não é homem para mentir, então esse é o Deus a quem nós servimos. Se há uma promessa da parte dele, então nós podemos descansar no nosso coração, porque fiel é aquele que fez a promessa. Depois, o próprio Josué dirá
que nenhuma palavra de tudo aquilo que o Senhor Deus disse caiu por terra. Sabe por quê? Porque Deus é fiel e aquilo que Deus promete, Ele também pode cumprir. Portanto, concluindo a nossa aula, Deus chamou Abraão, Deus abençoou Abraão e Deus fez uma multiplicação extraordinária na vida de Abraão. Que nós possamos também crer, confiar e servir esse Deus que faz promessa e que é poderoso também para cumpri-la. Deus te abençoe. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Compartilhe esta aula nas redes sociais para que outras pessoas sejam edificadas na fé. Se a aula foi bênção para você, então, por favor, meu irmão, por favor, minha irmã, compartilhe também para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Deus te abençoe, muito obrigado e, é claro, participe da Escola Bíblica Dominical. Forte abraço, até o nosso próximo encontro.